E agora nós vamos chamar a psicóloga. Mas antes da psicóloga, eu quero convidar você a ficar atenta a mais um depoimento. Desta vez o depoimento é da Fabiana Alves. Isso mesmo. Ela é esteticista, a Fabiana, ganhou 10 quilos durante a pandemia. O peso, na verdade, psicológico foi um grande fator para que esse aumento de peso viesse a acontecer na vida dela. Então, fique atento, porque são 2 depoimentos valiosíssimos. Um para o lado nutricional e psicológico também, e o outro psicológico e que mexeu com o lado nutricional dela também. Veja aí. Sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de... Não vou falar que eu era uma esportista, mas eu sempre gostei de dar uma corridinha. Eu tinha uma vida normal, bem disposta. E aí, de um ano e meio pra cá, eu tive alguns problemas de saúde que acabaram me deixando, além de um pouquinho debilitada, bastante triste. E logo com isso veio a pandemia, e junto com a pandemia, incertezas, e com incertezas, falta de sono, e falta de sono, compulsão alimentar. Quando eu me vi, eu passava a noite acordada e comendo. Não tinha nada pra fazer, vou comer. Aí eu comi uma coisinha gostosinha. Eu nunca fui uma pessoa que eu comia absurdamente muito. Eu até comia muito, mas eu sempre gostei muito de legumes, salada, essas coisas. Nunca fui muito de besteira. E desse 1 ano e meio pra cá eu comecei a comer muita besteira e o pior, à noite, né? Eu não sou uma pessoa que eu como o tempo todo, mas eu como muito à noite. E esse comer à noite acabou me engordando muito. Mas por que eu comecei a ter a falta de sono e comer essa comilança noturna, né? A incerteza, eu não sabia o que ia ser, esse negócio de ficar só em casa, não poder sair, e as contas iam chegando, e a gente naquela dúvida do que vai ser, o que não vai, como é que vai estar o mês que vem, será que vai liberar, pode trabalhar, não pode, e filho dentro de casa, e eu triste por ele estar dentro de casa, por ele não estar fazendo as aulinhas dele, e aí a cabeça começa a pensar 100 mil coisas, assuntos desconexos, tudo ao mesmo tempo. Você está vendo só o depoimento de uma mulher lindíssima, maravilhosa, né? Manicure, grande profissional, mas que o lado psicológico tem trazido problemas para a saúde dela. E olha a preocupação. A preocupação já é algo que mexe. Ou para você comer demais, ou para você comer de menos. Porque existem pessoas que são assim, né? Quando elas começam a mexer com o lado psicológico, ou elas deixam de comer, né, passam a não se alimentar direito, ou elas se alimentam ao ponto de engordar demais. E aí a gente trouxe a nossa querida Silvina Rodrigues, psicóloga, tirou um tempinho pra gente aqui também, 2 grandes profissionais, pra gente casar as 2 situações. A nossa intenção era trazer uma nutricionista, mas também somar com uma psicóloga. Porque para falar só da saúde nutricional e não pesar de forma positiva com o psicológico, ia faltar alguma coisa. Então ela veio aqui para nos ajudar com essa fome emocional, com esse ganho de peso que de uma certa forma também mexe com a ansiedade e faz as pessoas não terem disciplina, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Vanusa. Que bom te receber mais uma vez. Estava com saudade de vocês. Idem. Vamos começar falando dessa fome emocional. Os 2 depoimentos mexem com esse lado, né? Mexem, porque assim, nós somos formados de sensações, pensamentos, comportamentos. E a alimentação é um ritual que a gente tem desde quando a gente está sendo gerado no ventre materno. E essa necessidade que a gente tem de estar se alimentando, de estar sendo nutrido, ela aumenta conforme as consequências do dia a dia. E nós estamos vivendo, Vanusa, num contexto pandêmico ainda. Sim. E esse contexto pandêmico, ele tem trazido diversas situações onde a gente é colocado em diversos contextos. E esses contextos, eles muitas vezes são diversos. Nós estamos vendo aí um consumo exagerado de bebida, de comida. As pessoas não estão tendo mais aquele momento para o lazer realmente familiar, encontros verdadeiramente que fazem sentido. O verdadeiro motivo é o sentido. Que sentido e leva você a se alimentar? Que sentido leva você para esse momento, para esse contato? E quando a gente fala de fome emocional, a gente está falando de diversas formas. A gente está falando principalmente de uma necessidade que a gente tem afetiva com a alimentação.
Que tipo de ritual você está tendo ao se alimentar? Esse alimento, como a nutricionista falou anteriormente, ele é uma fome psicológica ou é uma fome física? Existe essa diferença. Quando a gente fala de fome física, a gente fala de nossas necessidades biológicas, a necessidade que a gente tem de estar vivo, de se alimentar, de se nutrir. Mas quando a gente fala de fome psicológica, a gente fala de uma fome que não tem fim. Nós estamos vivenciando algo que não sei se as pessoas perceberam. Quando a gente fala em realities, as pessoas já dizem, eu não assisto isso daí não. Porque só é besteira, porque só falam besteira. Eu não penso dessa forma. O reality também nos faz conhecer mentalmente as pessoas. Nós temos uma das pessoas que está no reality, que eu não sei se vocês puderam observar, que é a Jade. A Jade entrou magrinha dentro do programa, mas se vocês puderem observar, a Jade come de forma desesperada dentro do reality. Eu passei a observar, até mesmo porque dentro desse tema, talvez ninguém tenha focado e ninguém tenha observado. Só numa ida dela para o cinema, porque eu utilizo os realities também de forma inteligente para trazer temas interessantes e poder ajudar quem está em casa. É uma realidade, é uma vida, é um dia a dia. Você passa a conhecer a pessoa de uma forma que você não conhecia, que era aquela pessoa só das redes sociais, tirando foto, mostrando dicas, sendo interessante. Ela é interessante, mas ela está confinada, ela está dentro de um local onde o psicológico dela está sendo alertado o tempo todo. E lá eu tenho percebido que ela tem comido bastante. Aí eu me pergunto, é a fome, a vontade de se alimentar, ou é o psicológico que está sendo mexido o tempo todo, que está fazendo ela comer coisas que talvez não haveria necessidade? Eu como um amendoim, eu como uma pipoca, eu como uma pizza, eu como ali um sorvete, um docinho. A gente sente que não é nutricional, a gente sente que não é uma fome, é algo mental. Isso talvez não tenha chamado a atenção de algumas pessoas. Eu acredito que de forma mais em buscar ajudar as demais pessoas, a gente tira proveito dessa situação e traz para a realidade atual. Isso pode ser um reality de vida nas casas das pessoas? Pode sim, Vanusa. E nós, trazendo essa pauta super interessante que você trouxe, a gente pode levar em questão a seguinte forma: a pandemia. Nós estávamos confinados, estamos saindo das nossas casas para trabalhar há pouco tempo. E esse momento a gente pode pegar um confinamento, trazendo para essa realidade do reality. E realmente, a gente tem essa necessidade de comer de forma psicológica, sim. A gente tem essa necessidade, porque muitas vezes tem muitas pessoas que elas não se atentam para um gatilhozinho básico que todo ser humano tem, que é a ansiedade. A gente tem ansiedade desde o dia que a gente nasce. A nossa forma de viver, de nascer, já é um ato ansiogênico. A gente tem necessidade de viver. A ansiedade, ela é isso. Quando ocorre o distúrbio, quando ocorre a disfunção no setor mental, que rege as nossas emoções, que rege a nossa fisiologia física, emocional e mental, entra em desequilíbrio. Quando entra em desequilíbrio, entra esse contexto. E a alimentação, como é a necessidade número 1 na pirâmide das necessidades, nós temos uma pirâmide, e nessa pirâmide nós temos necessidades básicas. A primeira delas é a fisiológica, que é se alimentar. Nessa pirâmide, quando a gente entra em desequilíbrio social, emocional, psicossocial, ela é atingida. E é aí que entra em questão, porque nós temos a necessidade de se alimentar todo dia. Nós precisamos comer. Aí nós levamos em pauta o que a nutricionista falou, a fome psicológica. Será que você está tendo realmente uma necessidade de comer, por conta que seu organismo está necessitando? Ou é uma necessidade que você tem psicológica de outra coisa e você supre com a alimentação? Guardar esta fome psicológica para si é algo não muito interessante para a saúde daquela pessoa. Por exemplo, é importante, você tem uma mãe, você tem um irmão, você tem uma amiga, você pedir ajuda? Olha, eu tô sentindo que eu tô comendo e parece que eu tô engordando muito mais, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um profissional que possa me ajudar. Essa coisa do não orgulho também faz você desacelerar a tal da ansiedade? Faz sim, porque nós precisamos pedir ajuda. Muitas pessoas só pedem ajuda quando vem realmente o reflexo no espelho. Quando o peso já está de forma exorbitante. Nós vemos os dois depoimentos das duas, elas engordaram muito. Mas
existe um alerta. Quando Sim. você perceber que você está aumentando de peso 1 quilo por semana, 1 quilo a cada 3 dias, observe, isso é cuidadoso. Porque a fome psicológica, ela engorda muito mais rápido que a fome, do que quando a gente se alimenta de forma física. Porque quando você se alimenta de forma física, o alimento ele vai nutrir suas células, o que o seu corpo precisa. E a fome psicológica não, ela vai para reservas que o seu corpo já tem, de gordura, de água, e vai se acumulando. E esse acúmulo é que vai gerando um aumento de peso. E a gente não percebe. Quando a gente vê, já engordou 10, 20, 30 quilos. E aí tem que chamar a atenção para isso, né? Então, assim como essas dicas que foram passadas pela nutricionista, como é que a gente pode agora ajudar essas duas mulheres que ali estão? A gente já vê que o emocional, a primeira diz sentir vontade de chorar, para eu não chorar. A segunda, a gente vê que ela tem aquela autoestima, mas ao mesmo tempo volta para dentro de si aquela falta de coragem. Muitas vezes você deixa de ser visto, você deixa de dar um passeio, você se tranca mais dentro de casa. Como se ajudar a sair desse mundo e dessa fome que acaba sendo a fome trancada dentro de casa? A fome trancada em casa, muito bem. A gente pode pegar a seguinte pauta. Nós precisamos levar em conta que nós precisamos fazer atividade física independente, seja para ficar magro ou saudável. Nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos de qualidade de sono, de qualidade na alimentação, de qualidade na vida social. Então, são os pontos principais que a gente precisa observar. Procurar ajuda psicológica é super importante, tanto psiquiátrica, se for o caso necessário. E nós precisamos abrir mão de, muitas vezes, deixar o orgulho de lado e pedir ajuda. A gente precisa reconhecer que, muitas vezes, nós não somos detentores de superpoderes, que nós podemos fazer tudo sozinhos. Nós precisamos reconhecer que precisamos de suporte. E nós temos uma rede de apoio. Aqui em Teresina, existe uma rede de apoio muito importante da psicologia e da psiquiatria, que pode estar auxiliando nesse processo. Lá onde eu trabalho mesmo na Uninasal, a gente tem a clínica escola, que a gente trabalha dando suporte, tanto emocional quanto psicológico, para essas pessoas. A gente ajuda dessa forma. Que bom. E a gente está aqui na sociedade para prestar um serviço. E como prestador de serviço, a gente precisa esclarecer que precisamos reconhecer quando estamos precisando de ajuda e buscar realmente qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade na alimentação. Muito bom. E aí chama a atenção também para os filhos. Você vai cuidar da tua saúde, lembra da saúde do teu filho. Leva junto. Leva junto, porque a cultura da família, ela precisa ser uma cultura só. Muito bom. Gente, foi muito bom esse bate-papo. Espero que você tenha tirado bastante proveito, né, dessa questão da nutrição e ao mesmo tempo do psicológico, porque caminham juntos. Caminham juntas. Vamos ajudar as nossas mulheres a ficar super bem, os homens, as crianças, mas como nós estamos num mês dedicado às mulheres, não queremos só o dia 8 não. Queremos o mês inteiro, os meses e o ano inteiro para cuidar das nossas saúdes. E o nosso psicológico tem que estar em primeiro lugar para que o corpo possa responder. Quero agradecer pela sua presença. Foi Obrigada. muito bom. Chamar a atenção para o teu Instagram. Meu Instagram é psi.silvinaoliveira. Eu trabalho na Uninasal, quem quiser entrar em contato é pelo 3194-1819.